pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, nosso segundo vídeo do curso básico de Swing Trade. E quero começar falando aí sobre essa questão de ser básico, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o conceito de básico. Básico é adjetivo para aquilo que é base, né? Base, a palavra base, ela deriva do latim basis, que significa fundação, alicerce. Então, básico é adjetivo para tudo aquilo que é fundamental. Então, quando a gente está pensando em termos de conhecimento, o conhecimento básico é o alicerce de todo o conhecimento que você vai desenvolver dentro daquilo que você está aprendendo, né? Da disciplina que você está aprendendo. No caso aqui, análise técnica aplicada ao mercado. E então, dessa forma, a gente tem que estar muito atento, né? Porque às vezes a gente pega um conteúdo básico e entende que aquilo é simples, né? Ele é simples, sim, mas ele é a base para a construção e para a sustentação de conhecimentos mais avançados. Então, sem um bom domínio da base, dificilmente você conseguirá sustentar conceitos mais avançados, estratégias mais avançadas. E todas elas derivam da base. Então, vamos lá no nosso segundo vídeo de hoje. Então, aqui o nosso cronograma. A gente falou aí no primeiro vídeo sobre o que era o Swing Trade, né, sobre a sua importância na formação do trader. Abordamos o conceito de capital, né, e o capital necessário para estar executando esse tipo de estratégia. Falamos sobre os riscos que envolvem a execução desse tipo de estratégia e critérios para a seleção do portfólio de operações, né, quais as ações a gente vai observar para procurar oportunidades. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o aluguel e venda de ações e em seguida a gente entra nos critérios técnicos falando sobre os conceitos de tendência. Então, pessoal, a gente vai falar aqui do aluguel e venda das ações do lado do tomador, que é o que interessa, né? Então, quando a gente vê uma oportunidade, o mercado não é feito só de operações de compra, né? A gente pode também produzir resultados financeiros atuando no lado da venda quando o mercado entra numa tendência de queda. E a gente faz isso de que forma, né? Alugando uma ação que a gente não tem, vendendo ela por um preço X, digamos R$20, aí depois a gente recompra por 15, devolve a ação pro dono dela, paga uma taxa por esse aluguel e fica com a diferença. Aí dessa forma. Então, para fazer isso, as corretoras e a bolsa exige que tenha uma garantia de que você tenha condição de recomprar o papel para poder devolver ao proprietário dele, né, a quem efetuou a locação para você. Então, essa garantia, pessoal, ela pode sofrer ajuste, né? Por quê? Digamos que você montou a operação e fez a operação vendendo um ativo X por R$20. No dia seguinte, o ativo sofre um balanço e vai a 21. Quando você montou a operação, a corretora ela exige um valor de garantia baseado na cotação do ativo naquele momento, né? Se a cotação ela sobe, essa exigência de garantia ela vai subir também. Então você vai precisar fazer um ajuste nessa garantia ou, se você não tiver o recurso, ter que desfazer parte da operação. Então é super importante pensar se você tem o capital suficiente de garantia e se esse capital comporta eventuais balanços do mercado. Tá? Outro ponto importante que a gente tem que observar são os custos envolvidos nesse tipo de operação, tá? Para ver se vale a pena montar a operação. Então, os custos eles são compostos por corretagem, pela taxa de juros cobrada pela locação das ações e mais uma taxa de registro da B3. Eu não vou entrar no mérito aqui do custo de corretagem e do quanto a corretora vai cobrar por operação, porque cada corretora tem um padrão de cobrança, uma tarifa. A taxa de juros ela varia de acordo com o ativo, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco nisso. E agora o registro da B3 ele é fixo, ele é 0,25% ao ano ou no mínimo R$10. Então, no mínimo R$10 vai custar a taxa de liquidação da B3. A maioria das plataformas hoje elas oferecem o book de BTC, né, de aluguel de ações, e o home broker das corretoras também. Algumas ainda você tem que fazer a operação pela mesa, né? Tem que ligar lá. Mas para você saber o preço médio, quanto está custando o aluguel, a taxa que está sendo cobrada, é interessante sempre acompanhar aqui no site da Bolsa. Você pode olhar, ver em produtos e serviços, empréstimo de ativos.
Aí renda variável, coloca aqui saiba mais, depois consultas, aí empréstimos registrados. Tá? Vamos consultar aqui, por exemplo, o Magazine Luiza. Ó, então, Magazine Luiza, taxa percentual paga pelo tomador, é isso que interessa para a gente, tá? Então, a taxa média ponderada é de 0,39% ao ano, a taxa aqui é sempre ao ano, tá? O máximo que foi cobrado foi de 2,5% ao ano, foi um contrato, o maior contrato fechado. Tá? Então, sabendo disso, você pode olhar para ver se a oferta que você tem, ela está de acordo com a média. Aqui, o tipo de contrato que interessa para a gente, que é o melhor contrato para quem vai operar no swing trade vendendo a descoberta. É o contrato que a modalidade dele é reversível ao tomador. O que significa isso? Que você pode liquidar esse contrato a hora que você bem entender. Quando você contrata uma locação, ela tem uma quantidade, um prazo pré-determinado e uma taxa já estabelecida. Quando ele tem essa modalidade que é contrato reversível ao tomador, você pode liquidar ele no momento que você desejar. Vamos dizer que passou 2 dias depois da locação, a sua operação chegou no alvo dela e você encerra ela. Aí você liquida e vai pagar a taxa de juros somente sobre aquele período contratado. Você não precisa carregar até o final do contrato. Então, pessoal, como sugestão aí, liçãozinha de casa, fica aí entrar no site da corretora de vocês e identificar os custos envolvidos, né, as tarifas, identificar qual é o procedimento que você faz, se é via home broker, se é via mesa, e quais são as garantias exigidas. Então, deixar isso mastigado. Mais para frente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, já aí quando estivermos falando sobre as estratégias, sobre execução de estratégia. Antes da gente falar de tendência, vamos rever o conceito de análise técnica. Né? A análise técnica nada mais é o estudo dos movimentos do mercado com o intuito de prever tendências futuras. A abordagem técnica ela se baseia em 3 premissas. A primeira é de que os movimentos do mercado descontam tudo. A segunda é que os preços se movem em tendência. E a terceira é que a história se repete. A premissa de que os movimentos do mercado descontam tudo se baseia no fato de que a movimentação do preço ela antecipa fatos do que vão acontecer. Notícias que vão sair, balanços que serão divulgados, indicadores macroeconômicos, tudo isso já está refletido. Cabe ao analista apenas prestar atenção ao gráfico. Os preços se movem em tendência é o conceito essencial da análise técnica. Né? Os gráficos existem para isso, para identificar e mostrar uma tendência em um determinado ativo ou numa determinada situação. Né? Os gráficos são usados para esse fim. Então, é essencial entender o conceito de tendência para a abordagem da análise técnica. E, por fim, a história se repete. Essa é uma premissa que se baseia em anos de estudo da análise técnica que permitiram a identificação de padrões no gráfico e esses padrões refletiam comportamentos seguintes na movimentação do preço. Então, através da identificação deles, pode-se esperar o preço se movendo para uma determinada direção ou para outra. Então, vamos começar a falar de tendência, e aí é importante lembrar que uma tendência ela se estabelece devido a uma condição de mercado. A tendência ela não surge por si só, né? Tem uma condição de mercado que sustenta isso. Então, toda vez que a gente tem uma demanda maior que a oferta de um determinado produto, a gente vai ter uma tendência de que o preço daquele produto suba. A mesma coisa se a gente tiver uma oferta maior do que a demanda. Né? Então a gente tem uma tendência de que o preço daquele produto caia, né? que ele entre numa tendência de baixa. E se a gente tiver um equilíbrio entre demanda e oferta, a gente tende a ter uma estabilidade nos preços e aí a gente fala de um mercado em tendência lateral ou sem tendência. Então a gente tem uma tendência de alta quando os preços estiverem se movendo de forma ascendente. Né? Eles vão fazendo essa movimentação, fazendo topos e fundos ascendentes. Então isso caracteriza uma tendência de alta. Já o ativo fazendo um movimento contrário, né? Topos e fundos descendentes, sinal de que o mercado está em tendência de baixa. Então, como eu chamei a atenção no começo do vídeo, é um conceito básico e que muita gente passa batido por ele. Né?
Já entendi, e vai embora. Só que não adianta só você entender, você tem que praticar esse conceito. É muito comum a gente ver gente com bastante tempo de mercado ainda vendendo durante o fundo de uma tendência de alta ou comprando durante o topo de uma tendência de queda. Então, a prática ela é que vai fazer a diferença. Você praticar no gráfico, identificar topos e fundos dentro de uma tendência. Aqui um exemplo, né, no gráfico da Petrobras, aí no gráfico diário, de como fazer essa prática, como praticar, né, pegar gráficos de diversas ações e treinar a identificar essas áreas, né. Isso, a prática faz muita diferença no mercado, né. Então, ó, veja, o ativo vem fazendo, ó, tem um topo, aí tem um fundo aqui mais baixo, tem um outro topo, nível inferior, um fundo mais baixo ainda, aí faz um topo aqui, ó, mas não consegue ultrapassar o topo anterior. E aí ele continua, ele estabelece um novo padrão, ó, de topos descendentes e fundos descendentes, ó, acumulando. Aqui ele chega e perde o fundo anterior. Ele vai fazer um outro fundo. Depois a gente tem uma movimentação de alta aqui, ó, rompe o topo anterior, né? A gente tem o preço rompendo essa região, ó, rompe, já faz um topo mais alto, aí faz um fundo em nível superior ao anterior, né? Novo topo, fundo. E aqui dentro dessa movimentação a gente vai identificando isso também, ó, topo, fundo em nível superior, topo em nível superior, fundo em nível superior. Isso já vai dando indício de que essa movimentação é uma movimentação de alta. Tá? Então, assim, praticar isso no gráfico é muito importante, faz muita diferença. Né? Treinar mesmo, pegar o gráfico, vai lá no começo dele e treina fazer isso, identificar, marcar os pontos. É dessa forma que você consolida um conhecimento básico, né? E impede você de executar esse tipo de operação, né? Comprar um fundo de uma tendência de alta, vender um fundo de uma tendência de alta, comprar um topo de uma tendência de queda, porque você tem bem dominado o conceito. Não basta só saber o conceito, o que significa. Você tem que internalizar ele, tem que praticar esse conceito. Então, assim, uma sugestão também aí de lição de casa é fazer isso. Todo dia um pouco, vários gráficos, né? Dessa forma você vai consolidando e criando o hábito de sempre trabalhar a favor da tendência e aproveitar os movimentos da tendência. Só o domínio desse conceito já é possível estabelecer um belo operacional e obter resultado. Não precisa sofisticar muito mais do que isso. Então, pessoal, esse foi o conteúdo do segundo vídeo. Né? Eu desenhei ele para ser em doses homeopáticas e é muito importante a prática dos assuntos que são tratados. Não fique só no conceito, pratique mesmo, né? Vá para o gráfico, identifique topo, identifique fundo, crie o hábito de fazer isso. Dessa forma você vai consolidar um olhar que bate o olho no gráfico e identifica a condição que ele está. Né? Foi dessa forma, observando o gráfico, que o Ralph Elliott criou toda a teoria das ondas, que a gente vai ver, inclusive, no próximo vídeo. A gente vai falar sobre as ondas propulsoras e as ondas corretivas. Então, por hoje é isso. Até a semana que vem.